época foi um boom. Era dito o projeto OSMA dos Estados Unidos. E depois virou o projeto SETI, bastante famoso, que originou aquele filme Contato. Né? O pessoal tinha contato com esses seres através desses instrumentos. Pois bem, ali quem que foi participar da palestra, ficaram bem ligadão? Os filhos do Sr. Carlos, que eram o Sisto Paz e o Carlos Paz, junto com os amigos, a tropa deles, né? O mais velho ali tinha 19 anos, o mais novo eles tinha 15. Então, a piazada foram assistir e ouviram a palestra desse Dr. Vitor e ficaram ligadão, porque ele falou que qualquer pessoa pode vir a ter uma comunicação mental com esses seres. E relatou vários casos existentes do mundo inteiro sobre comunicações, que são os ditos contatos de quinto grau. Relatou uns casos bem interessantes que eu não vou ter tempo aqui para relatar, mas depois um dia a gente conversando, eu falo para vocês. Casos muito legais de materialização de seres, até reuniões mediúnicas, e esses seres vindo de outro lugar e materialmente aparecerem na sessão. Teve o caso de uma mãe na Guatemala que estava desesperada que o filho tinha desaparecido e, meu Deus, virou um caos. Até que ela conseguiu, por muito custo, ser levada a um grupo de médiums naquela região, e os sensitivos invocaram o tal menino, para alguém ter uma notícia dele, e começou a formar-se na sala uma névoa azulada, igual a fumaça de cigarro. Aquela névoa começou a se formar e materializou-se um ser alto, quase 2 metros, um pouquinho, cabelos brancos, compridos, macacãozinho, tipo corredor. E se apresentou naquela sessão mediúnica como Astaxerã. Foi a primeira vez documentado que ele apareceu. E ele falou que aquele jovem tinha sido levado com eles e que não estava querendo voltar. Queria continuar com eles. Mas que mandava dizer para a mãe isso, aquilo, relativo a algumas coisas que a mãe identificou na hora. Então, foi um dos primeiros casos que aconteceu assim, esse ser se materializou na sala, e isso deixou o pessoal muito ligado. Então, existe uma conexão mental que pode te ligar a esse tipo de civilização. Não precisa usar rádio, você pode usar a tua cabeça para isso. E esses piados ficaram ligadaços. Aí, olha a tropa, a cara dos malandros. Essa piazada simplesmente sentaram na sala da casa deles, a mãe deles participou e tal. E o Sisto, principalmente, começou a brincar, né? Poxa, se tem alguma entidade mesmo, ele está muito ligado, ele praticava yoga na época, já fazia meditação, então, de certa forma, no grupo era o que tinha mais discernimento nessa área de sensibilidade. Que se existisse alguma coisa que pudesse se comunicar com ele, então se comunicasse, mas assim meio de desdém. E começou a mão dele a mexer e tal, e fez uns rabiscos no papel. O pessoal começou a levar a sério aquele negócio, ficou com medo. Fizeram uma outra reunião, juntou mais, uma ganguezinha junto, e o troço foi um pouco mais sólido. E a mão dele começou a escrever ali uma mensagem. Ele falou assim, né, que sou Oxalto, de Liganimix, Morning, que vocês chamam de Liganimix, e esse local é ótimo para reuniões. O pessoal está viajando, né? Aí marcaram uma reunião mais tarde, juntou toda a tropa, encheu de bicicletinha na frente da casa do Sr. Carlos, toda a tropinha em volta, querendo perguntar coisa, e de novo, daí o Sisto, gente, veja bem, já nunca lidou com nada. A única coisa que ele fazia era meditação, yoga, relaxamento, sabe, essas coisas assim que te deixam mais equilibrado. E começou a escrever ali, sou Oxalto, papapá. Aí os piá começaram a perguntar, estou apto a responder perguntas, e os piá começaram a perguntar coisas, que cor que é minha bicicleta? Tem umas perguntas bem idiotas, assim, sabe? Que livro que eu estou lendo? E a resposta toda. Só que o Sisto começou a achar que, ele conhecia a piazada, então aquilo ali podia ser da cabeça dele. Aí a mãe de uns rapazes começou a fazer umas perguntas um pouco mais escabrosas. Que livro que eu tenho dentro da minha bolsa, qual o nome, qual o autor e qual a página que parei? Mas bem, veio rapidinho a resposta. E era exatamente o livro, mesmo autor, a página, e ainda veio o início da frase onde ela tinha parado de ler. Aí eles viram que o troço estava um pouco mais sério do que eles estavam levando na brincadeira. Tanto que sobrou só 7. Mas não ficou com medo. Sabe aquele medo assim, que também descobriu coisas que não devia, né? No geral, fugir, que azar, não nada.
A partir disso, começaram a ter reuniões todo dia e tal, e o Cerro começou a passar informações de onde eles vinham, o que estavam fazendo, por que eles estavam se comunicando com aqueles piá e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E o Carlos, né, o Charlie, que era o mais velho, 19 aninhos na época, ficou cafifado, falou, ó, gente, se for alugação isso, eu quero uma prova agora. Se vocês são mesmo extraterrestres, vocês vão se manifestar. Eu quero ver a nave de vocês. Quero ver vocês, ou então a nave de vocês. Aí você respondeu, então tal dia, tal hora, esteve em tal lugar. O Lance olhou, assim, entrou na depressão profunda daquela semana, sabe, achando que estava viajando na história. Pois bem, eles foram, tá aí eles na clássica foto, foram para o tal deserto de Tilca e tiveram uma experiência fantástica das naves fazendo evolução em cima deles. E a partir de então começou todo o processo de intercâmbio desses seres, eles vieram, baixaram, eles tiveram contato com os seres pessoalmente e fosse passando informações para eles. E surgiu a dita missão Rama. Ela surgiu em 1974, no mês de agosto. Janeiro foi a época da palestra. Depois a pesada começou a se reunir e tal, fevereiro já fizeram as saídas e consolidaram então a dita missão no mês de agosto. E começaram a trabalhar com aquilo, juntar o pessoal amigo, começaram a fazer experiência em campo, começou a aparecer nave, começou a aparecer ET, Xendra, começaram a ter umas experiências muito interessantes e o negócio foi crescendo muito mais do que eles imaginavam. Até que a notícia sobre eles caiu lá na Espanha, e da Espanha veio um jornalista, que talvez vocês conheçam, chamado JJ Benítez. Difícil quem não leu um livro do Benítez hoje. O mais clássico é a Operação Cavalo de Troia, que foi um best-seller, várias sequências. Então, o primeiro livro que o Benítez escreveu foi OVNIs, SOS à Humanidade, que foi a experiência que ele teve lá em Tilca com esses jovens. Foi a primeira nave que ele viu, um avistamento pré-agendado por esses mesmos guias. O pessoal foi para o deserto e uma nave ficou em cima do Benítez, iluminando tudo assim. A partir de então ele começou a escrever, continuou sendo jornalista, um jornalista importante na Europa, mas começou a escrever livros sobre OVNIs e as experiências que ele tinha. Então ele foi o grande difusor da missão Rama. Aí a missão Rama estourou no mundo inteiro. Aqui eu tinha colocado um depoimento do Benítez, mas é que eu mostro para as pessoas que já estão mais tempo na missão e alguns que ficam assim, será que o Benítez estava lá mesmo e tal? Aqui é o depoimento do Benítez, de tudo que ele viveu e tal, eu acho que não vai dar tempo agora, né? São 9h20, vocês querem ver. 3 minutos. Vocês entendem um pouco do espanholzinho, né? Ele fala assim que ele é próximo, todo mundo vai para a praia, nunca vê os argentinos, sabe? Imagina, mais ou menos assim. José Benítez, un segundo. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, pues 1974, Perú, desierto de Chilca, Sixto Pascual. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas estas palabras? Pues la primera vez que yo vi ovnis en el cielo, vamos, me habían anunciado una semana antes que se iba a hacer un contacto. Sinceramente no creí nada, pero les acompañé. Era el 7 de septiembre y fuimos al sur de Lima, unos arenales, un desierto de San Chilca, y a las 9:30 más o menos de la noche llevamos allí una hora larga, 2 horas, mucho frío, oscuridad, arenal, y nos separamos en 2 grupos. Entonces paseando, lo que vimos en el fondo de la mapa de nubes estaba muy bajita. Lo vio primero el otro mundo durante 5 segundos, 10 segundos, y luego lo vimos nosotros. Entonces era una luz muy fuerte, como digo, en la base de las nubes, blanca, muy potente, y alrededor apareció otra luz más pequeña haciendo unos giros anárquicos. Lo estuvimos viendo un poco más de 2-3 minutos y se metió dentro de las nubes y desapareció. Esa fue la primera experiencia que tuve con ovnis. Y bueno, ¿qué explicación les dan? Yo recorrí luego aquella zona, miré si había carreteras, no las había entonces, en el año 74,
no había bases, no había... Pensé que podían ser bengalas, no eran bengalas porque se permanecieron en el aire quietas, las luces, bueno, se podían, y luego se perdieron hacia arriba. Eran de un blanco extraordinario. Entonces, yo no le encontraba ninguna explicación de momento, no sé qué es. ¿Pudo haber sido mejor ruido? No, porque no había ruido, era absoluto silencio. Y estaba prácticamente en nuestra vertical, un poquito más al frente. Y de ahí sale un libro. Sí, esa experiencia yo la conté en SOS a la Humanidad, OVNIS SOS a la Humanidad, hace muchísimo tiempo. ¿Esta experiencia que te digo? Pues aquella primera experiencia me confirmó que había algo que yo no sé explicar, pero que es real. El resto de las experiencias que nos contaron los de Lipri, Sixto Paz, etc., su padre, pues yo nunca he sabido si eran ciertos o no. Eso, sinceramente, podría ser verdad o no. Lo que sí es cierto lo que yo. JJ Benítez, un gusto de conocer con Lisa. Gracias, Johanna. Aí nós temos o testemunho de uma pessoa bastante conhecida a nível mundial e que teve uma experiência de contato junto com esse grupo. Foi pré-marcado o local, nesse local a nave veio, apareceu para ele, tanto que mudou a vida de Benítez. A partir de então, esses grupos começaram a ter essas experiências todas aí que vocês estão vendo. Aquilo ali em cima, aquela cúpula com o ser aparecendo, é bem típico das manifestações dos guias dentro da missão Rama. Nós chamamos de Chandras. Nós vamos estudar mais a fundo elas mais para frente, e que é uma tecnologia que eles têm de manifestação. A gente sempre diz, eles não precisam ter nave. A nave é como se fosse um laboratório móvel. Eles podem levar para algum lugar. E ela é cheia de equipamentos. E esses equipamentos, uma das coisas que eles podem usar desse laboratório móvel é a projeção de Chandras, que são essas estruturas nas quais eles podem descer aqui, conversar com a gente, entrar de novo, desaparecer. E nós já tivemos experiência com isso, outras pessoas aqui do grupo já tiveram essas experiências também. Aqui está um desenho da época, dos anos 70, mostrando esses seres. Então temos o terrestre, os seres que estão vindo da base de Ganímedes e os seres de Apo. São os tamanhos dos carinhos. Já imaginou pegar aquele lá, ó, você andando no mato, sozinho de noite, encontrar um troço dele? Não deve ser muito gostoso assim da primeira vez. Bem, não vou entrar nos questionamentos, depois nós vamos ver, mas são as dúvidas que a piazada tinha. E depois, como que os seres respondiam, algumas questões, mas nós vamos passar rápido aí. Então, foi sistematizado todos os trabalhos dentro dos grupos da missão Rama e realizado algumas práticas. São as práticas de autocontrole, meditação, as práticas de Chandras e iniciações, nas quais vocês, cada indivíduo que participa, vai se aproximando gradativamente a ter as experiências com esses seres. Então, existe toda uma organização, uma sistemática, nada a ver com seita, religião, todos esses troços, nada a ver, porque as pessoas são normais. Está lá, um é açougueiro, outro é veterinário, outro é não sei o que, tal, tem um grupo, um é católico, outro é budista, não tem problema. Isso aqui são técnicas, são maneiras de você estabelecer uma relação com esses seres e ao mesmo tempo melhorar a tua relação com os teus semelhantes e o mundo que você vive. Dentro da missão surgiram vários livros, vários materiais que estão por aí, tem alguns aqui na frente, e um que nós consideramos extremamente importante se chama Semeadores de Vida, que alguns de vocês já leram. Eu recomendo, tanto que quem for participar um dia da missão Rama ou querer fazer um grupo para começar a estudar em casa e tal, é o pré-requisito que a gente diz. Leia pelo menos os Semeadores, para que você entenda o que é esse troço. A partir disso aqui você vai entender o que é a sistemática da missão Rama, como que funciona. Esse livro você não compra mais em livrarias, mas você compra em sebos. No sebo, eu compro normalmente num site chamado Estante Virtual, que tem todos os sebos do Brasil. Aí você compra um livro, isso aqui é caro demais, deve custar uns R$5, R$7, se for 10 é muito.
né? Vai gastar mais em frete do correio do que no livro. E nós temos ele também no formato digital. Aí alguns grupos que começam, a gente passa o arquivo para vocês em PDF, Word, vocês podem ler. Ele é um pré-requisito para que cada um entenda realmente o que é. Ali conta todas essas histórias que eu estou passando rapidinho aqui, conta essa história, toda a experiência deles, o porquê, as perguntas que eles faziam, como que se estabeleceu essa sistemática, o que é esse guia de práticas que nós usamos, todos os grupos usam. E aqui começou-se, então, vamos passando rapidinho, a Missão Rama começou a chamar a imprensa mundial. Então já teve 9 eventos da missão, chamando a imprensa do mundo inteiro e aparecendo jornalistas de vários países e com hora marcada, local marcado, essa imprensa toda vai lá e testemunha as naves, filma e divulga. Só que é gozado, né? A gente não vê lá no jornal, né? Quem assiste TV Globo, Bandeirantes, tal, você não vê no jornal. Mas nas TVs mais reservadinhas você consegue assistir essas coisas. Existe uma espécie de uma conspiração meio difusa aí, que ela busca ocultar essas informações. Tanto é verdade que os primeiros casos de avistamentos grupais da imprensa, o pessoal filmou isso e tal, os repórteres dos Estados Unidos tiveram que deixar tudo que eles tinham filmado na época no aeroporto. Eles não puderam levar para suas empresas. Já o pessoal aqui da América do Sul inteira divulgou na época, isso aí tem disponível. Dentro disso tudo, gente, aonde que estou eu, né? Esse cara que vos fala, quem que é esse cara? Por que ele está falando de Missão Rama? De onde que surgiu? O que ele tem a ver com isso tudo? Ele está falando ali de várias pessoas, no Peru e tal, né? No mundo inteiro. Na realidade, a minha experiência, resumidamente, ela já vem desde a minha infância. E acredito que alguns de vocês aqui também tenham tido esse tipo de experiência também. Quem aqui já teve... Quem aqui já teve alguma vez uma experiência que classificou como uma saída do corpo físico? 1, 2, 3... Ai, que legal, um monte de gente, olha! Já ganhamos, essa foi boa, já muito mais gente, né? Então já não é um tema tão assim estranho. Então, nessa época, criança, começou ali as primeiras experiências fora do corpo físico. Só que eu não tinha domínio de nada. Isso tem toda uma história que eu não vou me delongar nela. Mas para mim era um fenômeno muito estranho. Né? Eu não tinha quem me ajudasse na época. Dentro dessas saídas do corpo físico, a partir do momento que eu comecei a dominá-las, a entendê-las mais, eu comecei a receber um certo treinamento por algumas pessoas que eu encontrava. Então meu corpo ficava e eu saía, mas era uma criança. Né? Até os 15, 14, 15 anos, eu era um jovem que tinha essas experiências direto e começava a viver muito mais fora do corpo do que dentro. Para mim era muito mais gostoso estar lá do que estar aqui. E nessa saída fora, eu começava a encontrar pessoas. Só que eram pessoas muito legais, que começaram a me ensinar coisas, mostrar coisas diferentes e me ensinar, sobretudo, exercícios. Exercícios que eu fazia com aquele corpo que eu adotava lá, um corpo energético. Dentro desses exercícios, eu fui aprimorando e me sintonizando com realidades que normalmente uma pessoa, quando sai do corpo, não se relaciona. A gente sabe que a maioria das pessoas sai do seu corpo físico e tem uma experiência muito aqui, muito próxima aqui. E eu comecei a viver experiências não tão próximas. E comecei a conhecer seres muito diferentes. O sentimento que te dá quando você começa a ter esse tipo de experiência é aquilo ali, ó. Uma liberdade que você nunca sentiu na vida. Uma liberdade no que você sente, no que você pensa, no que você faz. E essa liberdade proporciona que você comece a acessar coisas da tua vida que você aqui no físico jamais teria acesso. O teu cérebro nem comportaria essa informação. E você começa a ter uma relação diferente com uma realidade mais energética, mais sutil da tua vida. Eu estou tentando, mas não está funcionando.
E a partir desse momento eu comecei a conhecer esses ditos guias ou amparadores. Esse tipo de... E essas entidades, esses seres, para mim são pessoas. Eles não são... Você fala entidade, o cara já fez uma alma penada com lençol branco. Né? Não é assim. É gente igual nós aqui. Estamos conversando aqui no papo, camisetinha, Nova York, coisa assim. Mas é um troço bem simples. Não é um negócio diferente. E eles começaram a dar um treinamento. Depois eu fui entender o porquê daquele treinamento. Mas até então era um treinamento, um aprimoramento de certas capacidades. Comecei a conhecer muitos lugares dentro do planeta. Por incrível que pareça, vocês, alguns que já tiveram experiência, já sabem o que eu estou falando. Existe muito mais coisa embaixo da Terra do que a gente possa imaginar. Um amigo meu uma vez falou assim, só assim, um contato que ele tem com certos seres, a gente tem contato com os mesmos seres. Ele falou que uma das informações que ele tem, os seres falaram para ele que só civilizações primitivas habitam a superfície dos planetas. E antes que uma civilização consiga se libertar do planeta e se tornar um espacial, ela tem que ir para dentro da Terra. Uma informação que fica assim, nossa, de onde que tirou isso? É porque realmente existem muitas bases desses seres dentro da Terra e embaixo do oceano. Por que aconteceu as experiências com a piazada lá no Peru, que nós estávamos falando agora? Por que aconteceu ali em Lima? Porque tem uma monstra de uma base subaquática deles bem próxima ali no Pacífico. E aqueles seres passam por ali o tempo todo. E eles já estavam monitorando aquela piazada desde Piazinho. Piazinho, coisa do sul do Brasil. Eles já monitoravam, tanto que eles mostraram numa das experiências, uma espécie de TV lá, os filminhos deles andando dentro da casa. Cara, eles se sentiram invadidos, né? Nossa, vi eu indo no banheiro, né? Os caras estavam sendo monitorados há muito tempo por aqueles seres que moram ali lá na casa deles, só que sendo pacífico vocês acham que não. Tá? Então, note bem, tem mais coisa do que a gente imagina, nós que estamos só na crosta. A gente fica correndo de um lado para o outro, né? Assim, e existe muito mais coisa por aí. E eu comecei a conhecer esses locais, mas na minha mente, na minha imaginação da época, eram locais espirituais. Eu estava tendo acesso a seres espirituais, né? Que estavam ali fazendo uma missão de resgatar alma, sei lá o que, essas coisas que a pessoa pensa assim, né? E eu achava um troço assim, não tinha a mínima noção ou ligação com essa terrestre, muito menos com o físico. Aquilo para mim era tudo espiritual. O físico era outra coisa. Aí conheci várias áreas subterrâneas e tal, não vamos nos delongar muito. Várias bases subaquáticas que originou um livro que eu escrevi, que é o segundo livro chamado Mestres e Hierarquia, as bases secretas do planeta. Então nesse o primeiro conto toda a minha história, e o segundo é esse aqui, que conta essas bases, o que são feitas nessas bases, o que acontece com esses seres lá, quanto tempo que estão e tal. Mas, com o passar do tempo, a intimidade que você vai tendo com esses seres, essas vivências todas elas eram desse jeito que vocês estão vendo ali. Eu sabia, eu estava na faculdade, eu estava na universidade, 17 anos de idade, já estava fazendo engenharia agronômica lá em Santa Catarina. Assistia aula, ia para casa, a minha república era o meu refúgio. Entrava no meu quarto, deitei na cama, eu já sabia que alguma coisa ia acontecer, já sentia todas aquelas sensações, estava fora do corpo. Então, por isso que eu só tirava nota boa, né? A piazada lá da República dizia isso, só tira nota boa por causa disso, você sai e vai lá ver as provas. Uns queriam comprar prova e tal, mas veja uma prova, nós estamos pagando e tal. Imagina, olha o livro, gente, não estou nem aí com prova. Né? Minha cabeça estava no outro mundo, mesmo, literalmente. Até que eu comecei a conhecer coisas diferentes. 1982, por aí, não me lembrei da data, 82, num quarto de República, eu achando que eu ia sair do corpo e nada, só dava aquela sensação de ampliação, formigamento no corpo inteiro. Não é? Será que vai me dar um treco, já que eu não saí, né? Vai dar um treco.
começou-se a formar uma coisa parecida com aquilo ali. Sabe aquela nuvem daquele incenso? Aquilo ali demonstra exatamente o que eu vi. Começou-se a formar uma névoa, igual fumaça, dentro do meu quarto. Não eram os colegas do quarto do lado fumando com os troços lá. Era fumaça mesmo. Mas não era fumaça dentro do nariz, era só a sensação, a imagem. Aquela fumaça, e foi formando uma estrutura desse tipo no meu quarto. Só que não apareceu nada. Aquela luz se formou, eu tive uma sensação muito forte, a minha cabeça deu uma virada, e de repente aquela luz desapareceu. Gente, eu narro no livro, dá umas 4 páginas, eu narro o que eu vivi depois daquilo, e que eu já vi em um monte de sites, eu entrei para ver, um monte de gente usou aquilo nos sites para explicar o que é amor. Eu vivi literalmente o que é amar. Foi a coisa mais fantástica que eu vivi na minha vida. Mas aí. Tanto que quando eu saí do meu quarto, nós tínhamos um jardim imenso, cheio de árvores e tal, do lado do outro lado da rua era a faculdade e tal. Eu saía, eu me sentia unido com a grama, com as árvores. Eu via a rapaziada, a meninada vindo para a faculdade, eu sentia as pedras do solo, que eles tocavam o solo com as pedras, eu sentia eles sentindo as pedras. É uma sensação fantástica. Realmente, se aquilo é amor, é difícil quem conheceu o amor, porque o negócio é muito doido. Você parece que se funde com tudo, e é uma sensação fantástica. Essa experiência, ela marcou minha vida até hoje, né? Sempre marcou. Porque ela foi um marco real de um antes e de um depois. Porque tudo que começou a acontecer comigo após aquela experiência foi totalmente diferente do que acontecia antes. Eu vi como uma iniciação. E depois os guias me contaram que eu tive uma iniciação na qual eles colocaram cristais no meu coração. Cristais de césio, né? Que hoje a gente sabe o que é disso. Então faz parte de um processo de aprimoramento nosso, da nossa percepção, da nossa sensibilidade, que se faz junto com esses seres. Numa das experiências nessa mesma época, eu vi isso aí. Lá com os guias, conversando e tal, apareceu um troço desse jeito, desmaterializando. Aí eu comecei a ficar encafifado. Já tinha 18 anos de idade, já não era tão criança. E o que era aquilo? Né? Da onde que apareceu aquele tipo de imagem? Se eu estava acostumado a ver pessoas, nós íamos para um lugar, para a caverna, para buraco, para um monte de lugar, voava e tal. Mas apareceu uma coisa ligada a extraterrestre, a UFO. Para mim foi um troço que me chocou. Mas foi a partir desse momento, da abertura desse questionamento, que eu comecei a entender, através desses seres, que eles tinham corpo físico, que eles tinham bases na Terra, e que eles estavam aqui dando um treinamento para mim e várias pessoas, porque tinha um grupinho que nós nos encontrávamos fora do corpo. Então o pessoal era de vários lugares e nós tínhamos os pontos de encontro e nós nos encontrávamos sempre na mesma hora, para ter essa experiência com esses seres, mas fora do corpo físico. O pessoal da Rosa Cruz, tinha uns amigos meus do Pronaus da Ordem, que nós tínhamos experiências iguais, nós saímos também. Então eles começaram a falar que eles estavam no físico, que eles tinham bases e que nós estávamos tendo uma relação de treinamento com eles para ter uma experiência física. Imagina, conhecendo pessoas, tendo várias experiências com esses seres. No ano de 1987, ocorreu aqui em Guarapuava, eu já estava trabalhando na prefeitura como agrônomo, extensionista, no programa do prefeito Nivaldo Krieger, né? E